Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Eu poderia te responder isso rapidinho, mas vamos refletir seriamente para entender melhor sobre essa questão à luz da Bíblia. E aí galera, eu sou Saulo Lucena e hoje eu quero discutir com vocês sobre esse tema que deixa muitas pessoas na dúvida e inclusive leva algumas a dizer que Deus nem mesmo existe, porque se ele existisse não permitiria que tais coisas acontecessem. Eu não estou aqui para defender Deus, até porque ele não precisa que ninguém o defenda, mas eu quero refletir com vocês de maneira racional e à luz da Bíblia para sabermos responder a essa questão e também entendermos o papel de Deus em toda essa história. Para alcançarmos nosso objetivo, precisaremos refletir sobre várias questões. E ao desenvolver cada uma delas, usarei vários textos bíblicos para baseá-las e fundamentá-las. Contudo, para o vídeo não ficar muito gigante, eu não lerei esses textos todos, apenas citarei as referências. Entretanto, quando terminar o vídeo, é bom que vocês possam parar e ler cada um desses textos e ver como eles realmente estão corretamente fundamentados e estão baseando essas questões. E todos esses textos passarão aí na sua tela, mas também estarão aqui na descrição. Então vamos lá? A primeira coisa que devemos entender é o ensinamento bíblico sobre quem é Deus e qual o papel dele em toda essa história. A Bíblia usa várias características para se referir a Deus, ou como chamamos na teologia, atributos. E hoje eu quero ver com vocês os que eu considerei mais importantes para a compreensão de por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E o primeiro deles é o mais conhecido: Deus é amor. Esse é provavelmente o atributo mais falado sobre Deus. 1 João 4,8 é o texto fundamental para basear isso. Ele diz claramente que Deus é amor. Contudo, Deus não é somente amor, ele é toda a fonte do amor. Todo o amor deriva dele. O amor dele é perfeito e completo, de forma que tudo que ele faz guiado pelo seu amor. Contudo, Deus não é somente amor, ele é muito mais do que isso. E outra coisa que Deus é também, ele é santo. Esse é muitas vezes um atributo que as pessoas falam que Deus tem, mas logo depois se contradizem. Porque elas falam que Deus, apesar de ser santo, ele ama tanto a nós e quer tanto que sejamos felizes, que ele não está nem aí para o que façamos, contanto que estejamos alegres, porque ele nos ama. Contudo, isto é um absurdo, pois a mesma Bíblia que diz que Deus é amor é a que diz que ele é santo. E o Deus santo, que é descrito em Levítico 19:2 e Apocalipse 4:8, não pode suportar o pecado. E ao contrário do que as pessoas normalmente pensam e dizem, Deus não somente odeia ao pecado, como está escrito em Salmos 5:5, 11:5 e também em outras passagens das Escrituras, Deus também odeia ao pecador e a todo aquele que pratica o pecado. Deus, por ser santo e puro, não tem como ter prazer naquilo que está manchado pelo pecado. De forma que, segundo a Escritura, há um sentido em que Deus odeia ao pecador porque ele está realmente sujo, manchado por esse pecado. Em outro sentido também, Deus ama ao pecador, ou por ele ser a sua criatura, ou por ele ter sido regenerado em Cristo Jesus. Deus é muito acima da nossa compreensão e a Bíblia nos afirma que ambas as coisas são verdadeiras, de maneira que em um sentido há uma coisa e em um sentido há outra. E o mesmo Deus que é santo é necessariamente também um Deus justo. Salmo 7:11, 11:7 e Apocalipse 15:3 são só 3 dos vários textos que a Bíblia tem para mostrar que Deus é justo, é um justo juiz e como tal, ele não pode deixar impune aquele que está em pecado. A mesma coisa é afirmada por Naum, capítulo 1, versículo 3. Apesar de Deus ser tardio em irar-se, ele é grande em poder e jamais inocenta ou pode inocentar o culpado. É aí também que entra a grande beleza do Evangelho, porque Deus se fez carne e enviou o seu Filho para que ele recebesse a ira e a condenação que deveriam cair sobre todos aqueles que creriam nele, todos aqueles que foram adotados por Deus por meio de Jesus Cristo. Então chegamos ao último atributo que eu gostaria de ver aqui com vocês hoje. Deus é soberano. Isso significa que ele está no controle de absolutamente todas as coisas, tanto as coisas boas como as coisas ruins.
A Bíblia nos deixa claro que Deus criou todas as coisas, governa sobre elas e que nenhuma delas pode existir sem Ele. E esses aí são todos textos que nos mostram essa verdade nas Escrituras. E principalmente a narrativa de Jó e Isaías 47 deixam bem claro que Deus está no controle de todas as coisas ruins, inclusive do próprio diabo. E o Senhor é tão perfeito que todos esses atributos estão perfeitamente equilibrados. Deus não é mais amor do que justiça. O seu amor é justo e a sua justiça é amorosa. Essa é a primeira coisa que precisamos entender. Quem é Deus e como em amor, santidade e justiça Ele está no controle de tudo o que acontece. E agora que entendemos isso, precisamos nos perguntar algo sobre a segunda parte da pergunta. Existem pessoas boas? E aqui precisamos fazer uma distinção no uso da palavra bom. Existem pelo menos duas maneiras em que essa palavra é usada. E a primeira é no uso do dia a dia pelas pessoas. Em geral, quando as pessoas dizem que alguém é bom, elas estão dizendo que a seus olhos e comparado com outras pessoas, aquela pessoa é uma pessoa boa. Ou seja, se você pergunta a uma pessoa se ela se acha boa, normalmente a resposta vai ser: eu tenho meus defeitos, mas eu nunca matei, eu nunca roubei. Sabe aquela velha frase? Eu podia estar matando, roubando, me prostituindo, mas... Esse é o sentido mais comum em que a palavra é usada. Contudo, é um sentido muito desgastado. Se você perguntar a um ladrão se ele se acha uma pessoa boa, é muito provável que ele diga que sim. Ele nem mesmo matou alguém. Ou mesmo várias mães que dizem que seus filhos que se tornaram assassinos são pessoas boas, apenas são mal compreendidos. Então, como podemos ver, esse é o sentido em que as pessoas usam a palavra bom. E é um sentido muito relativo, superficial e desgastado, muito ao contrário de como a palavra bom é usado na Bíblia. No sentido bíblico, ser bom ou não é algo absoluto e objetivo. Você não pode ser bonzinho, meio bom ou menos ruim. Ou você é bom ou é ruim. O morno Deus vomita. E isso acontece porque o padrão bíblico de bondade, que é o verdadeiro, que deve guiar toda a nossa vida, está baseado nas leis e nos mandamentos de Deus. De forma que para alguém ser bom diante da Bíblia, essa pessoa tem de ter cumprido todos os mandamentos de Deus e jamais ter quebrado nenhum deles. E aí você pode estar pensando: nossa, então dessa forma ninguém é bom. E se você pensou isso mesmo, parabéns, porque você acertou. Segundo a Bíblia, ninguém é bom. Não há um justo sequer, porque todos pecaram e se afastaram da glória de Deus, de maneira que merecem receber o salário do pecado, que é a morte. Pois todo aquele que quebra apenas um ponto da lei já é culpado de quebrar toda a lei. E todos esses textos que vocês estão vendo aí baseiam o que foi dito agora. E só para lhe mostrar como nós já quebramos todos os mandamentos bíblicos, olhe para os 10 mandamentos descritos lá em Êxodo 20 e você verá como eles são muito mais profundos do que parecem. Porque segundo aqueles mandamentos, se nós colocarmos como prioridade na nossa vida qualquer coisa que não seja Deus, já somos idólatras. Segundo Jesus disse no Sermão do Monte, se nós olharmos com desejos impuros para um homem ou uma mulher, já somos adúlteros. E se tivermos ódio no nosso coração pelo nosso irmão, já somos assassinos. Ou seja, usando os 3 daqueles que são considerados os piores mandamentos ao serem quebrados, já mostrei para vocês que nós somos culpados de todos os outros também. Então reflita, se nós já quebramos todos os mandamentos, quer dizer que somos idólatras, adúlteros, assassinos, mentirosos e muito mais. Ou seja, se você tivesse algum amigo que chegasse para você e apontasse alguém que estava vindo e dissesse assim: tá vendo aquela pessoa ali? Ela tem todas essas características, e citasse as características que acabamos de falar, você acha mesmo que aquela pessoa seria uma pessoa boa? Claro que não. Pois é, eu tenho uma novidade para você. Aquela pessoa que acabou de ser citada somos eu e você. E agora que aprendemos que Deus controla absolutamente todas as coisas, inclusive as ruins, e que segundo a Bíblia ninguém é bom porque todos pecaram, precisamos entender a última parte da pergunta, que é por que existem coisas ruins e por quais motivos elas podem acontecer na vida de alguém. As coisas ruins acontecem por causa do pecado.
A Bíblia deixa bem claro que quando Deus criou todas as coisas, Ele as fez muito boas. Contudo, já em Gênesis 3, nós temos a narrativa de como o pecado entrou no mundo, e por lá e por todo o restante da Bíblia, vemos quão terríveis foram as consequências do pecado. Romanos 5,12 deixa bem claro que, por meio desse evento, o pecado entrou no mundo, por ele a morte, e assim a morte passou a todos os homens. Porque, como está escrito em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. E é por essa razão que coisas ruins acontecem, e elas são usadas por Deus para pelo menos 3 propósitos. Elas acontecem para punição. Deus faz muitas vezes com que coisas ruins aconteçam para punir aqueles que estão errados, aqueles que praticaram o pecado, praticaram o mal. E nós podemos ver exemplos disso não somente por toda a Bíblia, mas também na vida como um todo. Mas aqui eu quero destacar a narrativa que conta a punição de Deus aos filhos do sacerdote Eli. Ele quis matá-los e os matou porque eles viviam em pecado. 1 Samuel 2,25 nos deixa muito claro isso. Esse é um dos motivos pelos quais coisas ruins podem acontecer com alguém, para puni-los pelos seus erros. Contudo, eu quero fazer uma distinção entre a palavra punição e correção. A punição é simplesmente a justiça sendo feita, mas sem a intenção de causar um sofrimento que leve ao arrependimento. Mas então, qual a diferença da punição para a correção? Correção é quando Deus usa o sofrimento e coisas ruins na vida de uma pessoa para levá-la a se arrepender dos erros que ela tem tido e então ser santificada e ser cada dia mais parecida com Jesus Cristo. Isso é explicitamente declarado em Hebreus 12, do 4 ao 11, de forma que ali vemos como a correção é uma demonstração do amor de Deus pelos filhos que ele adotou por meio de Cristo Jesus. Se usarmos uma ilustração, punição é como se alguém pegasse um bloco de mármore e simplesmente o destruísse porque ele não serve para mais nada. E correção é como se alguém pegasse um bloco de mármore e o fosse lapidando até que ele tivesse uma bela forma. De maneira semelhante, Deus está nos conformando à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nos leva ao último motivo pelo qual Deus pode fazer com que coisas ruins aconteçam na vida de uma pessoa, que na verdade está atrelado aos outros 2 motivos. Coisas ruins acontecem para o bem, sim, para o verdadeiro e supremo bem. E que bem é esse? Que Deus seja glorificado e que nós nos alegremos e nos deleitemos nessa glória dele. Agora, é importante destacar aqui quem é esse nós. Esse nós são aqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Pois é, coisas que são aparentemente ruins no momento que acontecem podem ser Deus nos abençoando. João 9, do versículo 1 ao 3 e Romanos 8,28 são 2 textos que confirmam isso. Na narrativa bíblica, um grande exemplo disso é a tão conhecida história do José do Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos, chegou até mesmo a ser preso, mas depois Deus o fez um homem mais sábio e um dos homens mais poderosos da época. E dessa forma, José foi usado para conservar muita gente com vida. Ou seja, com os irmãos tentando fazer mal a José, Deus usou aquele mal para o bem, para um bem muito maior do que José, seus irmãos, seu pai, qualquer um deles imaginava. Olhando para os eventos mais recentes, vemos um exemplo de algo ruim que acabou sendo algo bom na história do Titanic. Tem vários relatos de pessoas que, mesmo tendo as suas passagens, perderam a viagem. No momento, com certeza elas devem ter achado algo ruim, mas ao saberem do acidente do navio, com certeza devem ter visto a proteção ou visto aquilo simplesmente como algo bom, um livramento, uma bênção. Sendo assim, chegamos a algumas conclusões. Tendo entendido que não existe ninguém bom e que todos pecaram e desobedeceram a um Deus santo e soberano, a pergunta que deveríamos nos fazer não é por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas por que coisas boas acontecem com pessoas ruins. Isso é que deveria nos espantar. Somos podres e merecedores da punição. Contudo, Deus, sendo misericordioso e gracioso, não dá a seus filhos a punição que eles merecem, mas ao contrário, dá a eles graciosamente muito mais do que eles merecem.
da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sendo assim, precisamos glorificar a Deus diante de tudo que acontecer conosco, pois por pior que algo possa parecer, não é nada diante daquilo que nós merecíamos receber, da punição que nós merecíamos. E se nós somos filhos de Deus, somos adotados em Cristo Jesus, devemos ter certeza que tudo aquilo que acontecer conosco, tanto o que é bom como o que é ruim, é feito para a glória dele e para o nosso bem. Sei que na prática muitas vezes será difícil pensar assim. Às vezes a dor causada, por exemplo, pela perda de alguém que amamos muito, é tão grande que não conseguimos pensar em mais nada. Não conseguimos em hipótese alguma ver aquilo como algo bom. Entretanto, por mais difícil que seja aceitar isso, devemos lembrar de todo o ensino que acabamos de ouvir. Lembrar que Deus é infinitamente mais sábio do que todos nós. Lembrar que Ele é sábio, amoroso, justo, santo e que Ele governa todas as coisas e fará algo muito melhor do que nós poderíamos pensar. Mesmo quando o nosso coração enganoso for contra isso, devemos estar de acordo com a Bíblia e não de acordo com o que os nossos sentimentos quiserem nos dizer. E algo que deve nos fazer muito mais agradecidos ao nosso Senhor é que Ele não ficou distante do nosso sofrimento. Ele se fez carne, Ele enviou seu Filho ao mundo. Jesus foi o único que sofreu aquilo que não merecia. E Ele fez isso por amor a todos os seus, para salvar a todos os seus. Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele cumpriu toda a lei e Ele morreu naquela cruz recebendo a ira que deveria cair sobre todos aqueles que creriam nele. É como diz Hebreus 4, do 15 ao 16, não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, se você é um cristão verdadeiro, lembre-se que não importa quão grave seja o sofrimento que você passar aqui nessa vida passageira, o que Deus tem reservado para você é infinitamente maior e melhor do que você possa imaginar. Essa deve ser a sua confiança quando vier o sofrimento, quando coisas ruins acontecerem na sua vida. Jesus está contigo. E se você ainda não é cristão, se você ainda tem tentado viver pelas suas próprias forças, se você tem tentado ser salvo pelas suas próprias obras, abandone isso, arrependa-se de seu pecado e corra para Cristo, clamando por misericórdia e reconhecendo a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, para então você encontrar a certeza de que tudo o que acontecer na sua vida é para a glória de Deus e para o seu bem. É isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixem um like aqui no vídeo. Também comentem o que vocês acharam, mas eu quero lembrar aqui que esse assunto é um assunto difícil, que pode gerar várias dúvidas. Então, se vocês querem fazer perguntas sobre esse assunto, me adicionem lá no Facebook e aí a gente pode conversar melhor do que pelos comentários aqui do YouTube. Se inscrevam também aqui no Evangelho em Questão para não perder nada. Compartilhem esse vídeo para nos ajudar a divulgar esse assunto que é tão importante. E é isso aí, galera. Fiquem com os próximos vídeos. Valeu!